Agora vamos conhecer mais um pouco desses reinos e desses impérios que compõem a África pré-colonial. Temos aqui o reino de Gana, também um reino bastante interessante e que vocês podem acompanhar também a partir da leitura da página 296, né? Que é um reino que ficava localizado no deserto do Saara, né? Foi fundado no século VI, né? Pela junção de várias outras comunidades, né? E a gente vai perceber também um dos grandes aspectos no reino de Gana, que é o aspecto econômico. A Gana também, o reino de Gana também era chamado de Costa de Ouro, né? Por conta das grandes quantidades de ouro encontradas, né? Das grandes quantidades de jazidas de ouro ali exploradas. E ainda hoje é um território que é muito conhecido, né, como um lugar de grande produção desse metal, do ouro. Além da exploração do metal, é importante a gente perceber outras atividades, né, como a produção de sal, né? Esses povos eles também controlavam as rotas, né, das caravanas dos camelos que transportavam, além do ouro, o sal, né, que foram produtos que foram facilitados, né, para que foram produtos que facilitou, né, essa notoriedade do reino de Gana como um local, um território bem organizado, né, em questão do comércio do ouro e do sal, por conta dessas rotas e caravanas. E outro detalhe é que, além desse comércio, existia também uma eficiente cobrança de impostos, né? E que isso tudo favorecia a economia do reino. Temos a sociedade e a política, que pode ser caracterizada, como nós vimos anteriormente, pela figura central do rei, que atuavam em diversas áreas da sociedade, como a religião, o exército e a política. E o reino ele era baseado na servidão de grupos, né? De grupos diversificados, de comunidades diversificadas, que estavam sempre à disposição do rei. Então, essas pessoas, elas atuavam de formas divididas, de formas diferentes dentro do reino, né? Seja desde a fiscalização, da cobrança dos impostos, na administração e na justiça, até as outras atividades, né? Provenientes pela servidão dessas pessoas no interior do reino, né? Que a gente pode destacar como os serviços domésticos também do próprio reino, né? E assim vai se caracterizar o reino de Gana. E é importante perceber também que os povos árabes, eles também no período do século XII, eles vão também construir, né, cidades fortificadas, né? Cidades fortificadas no território de Gana, né? Principalmente pela influência do comércio. Então, esse comércio, né, essas trocas comerciais vão ser agradáveis aos olhos dos árabes, né? Que também estarão, de certa forma, que habitaram, de certa forma, também esse território. Vamos também conhecer o Império Mali, né? Vamos conhecer a sua sociedade política, né? Lembrando que são os aspectos gerais, né? A economia e também a cultura. A sociedade, como é o império, tá lá o chefe supremo, soberano, também chamado de Mansa, né? Que ele vai comandar as companhias
as campanhas militares, os rituais religiosos, a política territorial, né? E a gente já vai lembrar lá da política expansionista, né? De sempre conquistar novos territórios. E esse Mansa também ele vai controlar e administrar a economia da região. A economia vai estar baseada também, principalmente nas rotas comerciais, como exemplo, as rotas transsaarianas, onde os produtos eles circulavam de forma mais fácil e ágil por diversas regiões da África, né? Tanto dentro do Império Mali, né? Como em outras regiões, né? Do continente africano, e tendo como os principais produtos ali comercializados o ouro, o marfim, o sal, os tecidos e o nós de cola. A cultura, né? Também é importante lembrar que, como já foi falado, com a grande circulação de pessoas, né, em decorrência do comércio, das rotas comerciais, a cultura também vai influenciar, é uma influência externa na região. Né? E temos aqui o contato entre os árabes, principalmente no Império Mali, né? O contato entre os árabes que influenciou, né, que grandes partes das comunidades adotassem o islamismo como a religião, uma das religiões oficiais. E outras regiões também do Império, eles vão ter o contato com outros povos e eles também vão adotar, né, o cristianismo como religião, sem esquecer das religiões de matrizes africanas, que também são bastante fortes, né? A sua influência é bastante forte nesses reinos e impérios. Temos também o Império Songhai. Vocês acompanham na página 299, né? E aí a gente vai notar que é uma monarquia. É o império, então é uma monarquia. Existe o poder centralizado em uma figura, né? Só que tem um detalhe no Império Songhai. Apesar de ter uma administração central, né? Ele vai possuir algumas divisões, alguns poderes independentes, né? Que estarão sendo divididos pelos governadores de algumas tribos. Só que é importante lembrar que nesse vasto império, né? Nesse vasto império, e ele é caracterizado também pela sua grande influência territorial, né? Expansão territorial, a gente vai perceber que esse vasto império ele já vai começar a avançar politicamente, economicamente, após a conquista do conhecido Império Mali, né? Isso nos faz lembrar da influência da expansão territorial, da conquista de novos povos, né? Para que o reino, para que o império, na verdade, para que o império se fortaleça. E é que a gente percebe que o Império Songhai, ele vai, né, se fortalecer a partir da conquista do Império Mali, né? E aí a gente vai perceber outros aspectos, a cultura, né? Na cultura, os povos do Império Songhai, eles adoravam deuses da natureza, assim como outros povos também dos reinos e dos impérios. E, em consequência com o contato dos diversos povos, eles tiveram também influência da fé islâmica, né? Adotaram também o islamismo como uma das religiões. E eles também têm destaque na educação e pelas grandes construções arquitetônicas. Vocês podem perceber aí na página no livro de vocês, 299, um grande centro de estudo no Império Songhai, que nos revela a figura notória do Império em relação à educação, à construção de bibliotecas, e aqui, né, grandes construtores. A economia, o comércio, era também uma das principais atividades econômicas. Temos aí novamente o sal como um produto-chave para as trocas comerciais, junto com o ouro, a comercialização dos escravos. Isso é importante a gente lembrar, né? Que a parte, mesmo que não tenha sido destaque nos outros reinos e impérios anteriores que a gente já conversou aqui, né? A comercialização de escravos
ela era presente, era uma das principais atividades também. A troca de mercadorias e a comercialização de escravos entre outros povos, né? Além dos escravos, artigos como algodão e outras especiarias também. O Reino Benin, também um reino muito importante. O Reino Benin, ele está localizado no sul da África, né? Que hoje conhecemos também pela Nigéria. Eles se destacaram por serem conhecidos pelos seus artefatos, produzidos de metais, né? Vocês acompanham aí na página 301 uma figura, né? Uma placa de bronze, né? Encontrada no Reino Benin, né? Então, eles eram produtores de artefatos de metais. Então, eles são conhecidos, né, como produtores desses artefatos, também são conhecidos pelo comércio bem desenvolvido. E o poder político também era centralizado na figura do rei, que era responsável pelo controle territorial das aldeias, pelo poder político, né, pelo poder econômico e também tinha a sua influência no campo religioso. A economia. O reino se desenvolveu graças ao comércio regional, a partir da comercialização de produtos, como algodão e pedras semipreciosas. Também tinha outros produtos, né? Como sal, o inhame e também outros produtos que a gente pode conhecer, né? Conhecer de outras formas. A gente pode acompanhar em alguns documentários que eram povos que possuíam uma grande riqueza natural também, né? E na produção de alimentos. E temos o Reino do Congo, né? Que não é menos importante do que os outros reinos, né? E que merecem também uma atenção, assim como os povos iorubás. Então vamos lá. A sociedade e a política do Reino do Congo estava dividida em províncias e aldeias. Esses núcleos também eram chefiados pelas famílias mais antigas da comunidade e eles tinham um poder local, semelhante a outros que a gente já viu, né? Só que eles sempre estariam sendo orientados que existia um poder superior, né? Um poder superior, uma figura superior, que estavam relacionadas à figura do governador da província. O reino, ele se caracteriza por essa descentralização. O poder ele não está apenas na figura do rei, né? E sim também no dos governadores das províncias. E é importante lembrar que o rei era conhecido como Manicongo, e ele representava uma figura de autoridade e que todos também ali deviam obediência. A cultura também nos marca bastante, que ela surge ligada entre os interesses europeus e o processo de exploração das regiões africanas a partir do século XV e XVI. Entre esse contato, é importante lembrar das trocas comerciais que se baseavam na troca de riquezas naturais e humanas, né, quando falamos da comercialização dos escravos, e também nas trocas culturais, quando observamos, né, novamente, essa troca. E o objetivo dos europeus em disseminar a fé católica em todos os lugares que passavam. A economia era baseada na agricultura e na produção de metais, principalmente o ferro. A outra atividade importante na região, aí temos também a produção de sal e de outros produtos, como tecidos, o artesanato, né? E o marfim. E aí é importante lembrar qual é o intuito de estudar a África. Que eu não sei o porquê eu estou estudando a África.